Está conseguindo me ouvir? Nós vamos estar iniciando, né, o preparatório. Aula passada, nós já falamos de algumas informações super importantes. Definimos, né, a divisão da informática. E é fundamental, né, dentro tanto do hardware como do software, né? E nós vamos falar um pouquinho de sistema operacional hoje, certo? Falar um pouquinho de sistema operacional. Primeira coisa que é importante do sistema é saber qual é a sua finalidade. O que ele é, né? O sistema operacional, ele é um software que ele administra o funcionamento do equipamento. E ele faz com que ele faz a ponte, né, entre o ser humano e o equipamento. Para você conseguir usar o equipamento, você precisa exatamente do sistema operacional. Que é esse sistema operacional que permite com que você consiga usar o equipamento, né? Então, o sistema operacional, ele é um programa indispensável para qualquer equipamento. Então, precisa ter, por exemplo, o celular. O celular, ele tem o Windows, né? O Windows, ele é o celular, ele tem o sistema operacional, que é o Android, né? O computador é o Windows, né? Aí tem Linux, tem a Apple, tem o seu, né? Cada equipamento tem o seu, entendeu? Tem o seu sistema operacional. Então, é muito importante saber que o sistema operacional, qualquer máquina precisa do sistema operacional, certo? O sistema normalmente é instalado, né? É instalado na máquina, né? Instalado. Quando ele é instalado, esse processo vocês vão ver, né? Você cria um pendrive, um CD de boot, para você poder fazer a instalação. Todo o programa, você instala ele, né, em um meio de armazenamento, que é o meio de armazenamento do computador, é o HD. Só que todo o equipamento, ele precisa ter um meio de armazenamento, que é onde eu gravo as informações. É o lugar onde eu gravo as informações. Então, eu preciso ter esse meio de armazenamento. O meio de armazenamento, ele é das peças lá, periféricas, que são de suma importância para a máquina. A evolução do software só se expandiu, né? E cresceu no aspecto aí de software por motivo do próprio meio de armazenamento, né? Porque o programa ele precisa de um lugar ser gravado em um lugar, entendeu? Ele precisa desse lugar, desse armazenamento, né? Então, até lá dos primórdios, a HD mesmo não existia, e o que por ela não existir, ela era como uma TV.
onde eu assisto hoje, desliguei, acabou, perdeu toda aquela informação que eu já tinha visto, né? Então, os computadores eram assim. Com a criação do meio de armazenamento, começou a você conseguir gravar a informação, você conseguir colocar ela em um lugar. O meio de armazenamento, ele é isso. Ele é um lugar onde você consegue realmente guardar, né? Guardar essas informações. Eu até falei lá na algumas aulas anteriores, quais são as peças mais importantes? Dentre as peças mais importantes, nós falamos uma delas que é o meio de armazenamento, né? E até qualquer equipamento que você for mexer, né? Tem que ter, tem que fazer essa análise de qual que é o espaço que você tem para guardar informações. A terceira coisa que você tem que ver, né? O sistema operacional, que é o tema de hoje, né? Ele entra em que posição, né? Qual que é a importância do sistema para a máquina? Ela tem uma importância muito grande. Por quê? Porque o sistema operacional é ele que faz, via software, né? Via programa, essa comunicação entre você e a máquina, né? Se o sistema for difícil de se utilizar, né? Não estiver instalado corretamente, e todos esses problemas influenciam, entendeu? Influencia no funcionamento da, da máquina. Então, o sistema operacional é de suma importância, né? Suma importância para a utilização, né? Para o usuário. E automaticamente para o técnico também, né? O sistema operacional. Então, se a gente fosse dar uma ordem de importância, qual que é a ordem? A primeira coisa que eu tenho que analisar ao comprar, ao fazer assistência em equipamento. Número um, processador. Número 2, memória RAM. Número 3, o meio de armazenamento. Número 4, sistema operacional. Qual sistema operacional é? Dependendo de qual seja o sistema, vai realmente influenciar em toda a vida do usuário, né? Tanto é que as empresas, todo o custo, durante toda a história dos sistemas, e um dos sistemas mais conhecidos aí, né, que é o Windows, eles tentaram a todo custo deixar cada dia mais fácil para o usuário de uma maneira geral, né? Para o usuário até doméstico, vamos dizer assim, que não tinha tanto conhecimento, mas precisava utilizar o sistema. Então, eles sempre tiveram essa preocupação. Eu acho uma preocupação bem, sim, importante mesmo, né? Porque quando você dá uma ferramenta, né, de comunicação igual essa, tem que atingir a todos, né? Todos têm que estar realmente aptos, né? Ou a ferramenta tem que estar apta para a utilização. Então é isso. Então o sistema, nós vamos até mexer um pouquinho com o sistema operacional Windows. Nós vamos trabalhar com o sistema operacional Windows.
O sistema operacional Windows, na minha visão hoje, né, ele foi meio ofuscado, vamos dizer assim, porque o Android mesmo, ele, em alguns aspectos, é muito melhor do que o Windows, porque o Windows, ele costuma ainda dar alguns problemas bem chatos, né? Constantemente você precisa formatar, constantemente você precisa fazer uma assistência no sistema operacional. A Android dá muito menos problema do que o Windows. Só que o Windows ainda é mais para computador, né? E o Android ainda é para os smartphones, né? O Windows até tentou lançar uma época um, um, um equipamento aí, um smartphone que era também Windows, mas não deu certo, tá? Não deu certo, não ficou legal não, né? Então, realmente eles não tiveram êxito nisso não, né? Mas tentaram, né? E essa tentativa de criar o smartphone Windows, era o Windows Phone, era horrível, era totalmente ruim. Não deu certo e eles pararam, né? Aqui eu tô eu vou partilhar a tela para vocês para mostrar o sistema operacional Windows para vocês entenderem aqui. Nós vamos falar da tela inicial. Todo software, ele tem uma janela inicial, que é a tela inicial. Dando para ver aqui, né? Dando para ver bem? Aqui, ó. A lousa tá, né? Então, o Windows, né? Então, Windows, o que é mesmo? Windows é... Ô, professor. Oi? Tá pegando Oi? só metade da lousa. Só metade? É. Deixa eu ver. Melhorou? E agora? É. Deu uma melhorada? Eu acho que assim dá. Então, aqui, ó. O Windows, como eu falei no começo, é um sistema operacional. Certo? Sistema operacional. Eu falei o porquê que ele é sistema operacional, né? Eu falei, porque ele administra o funcionamento do equipamento, né? Eu falei, porque e ele faz a ponte entre o ser humano e a máquina. Se eu preciso usar, por exemplo, o celular, eu tenho que ter um sistema operacional. Então, por isso que ele é um software. Aqui, não podemos esquecer que o Windows aqui, ele é um programa.
ele é um programa, ele é um software. Dentro da classificação de software, nós vimos, tem lá 3 tipos. Tem software, linguagem de programação, softwares, sistemas operacionais, softwares aplicativos. Então, o Windows ele é um programa do tipo de sistema operacional, porque ele faz a ponte entre o ser humano e a máquina. Existia esse vão aqui, ó. E o Windows fez essa ponte que uniu o ser humano ao equipamento, que uniu a máquina ao ser humano. Tá? Então, esse programa fez isso. A gente viu também que existe o software que faz isso, e a gente viu também as peças que fazem isso também, essa ponte, né? Não sei se vocês lembram, mas qual é essa peça? Qual é o tipo dessas peças? Vocês lembram? Tem uma peça, estou falando de algo que eu consigo tocar. A informática, ela tem essas 2 características. Isso aqui, ele é hardware. Ele é hardware. Isso aqui é uma memória RAM. Né? Então, isso é um hardware. Da mesma maneira que existe hardware, existe software. Né? Que a gente está falando de um tipo. Existe um tipo de hardware, de peça que eu consigo tocar, que faz o papel do software Windows também. Tem esse papel. Então, a gente tem um programa que faz essa união do ser humano com a máquina, que é o Windows. A partir dele, várias outras coisas você consegue fazer. E existe também peças que fazem essa comunicação. Essa peça é chamada de periférico, ou dispositivos de entrada e saída. Né? Aqui, ó, vocês estão vendo esse painel, onde tem a placa-mãe, onde tem o HD, onde tem uma outra HD aqui. Esses HDs é onde eu gravo as informações que eu acabei de falar agora. Falei que todo software, o Windows mesmo, o Windows ele é um programa, não é? O programa ele precisa de um lugar para ser armazenado. Tá? Então, aqui, por exemplo, dando para ver esse painel aqui, né? Ó, tem essa peça aqui, ó, em cima, e eu tenho essa peça aqui, ó. Essas 2 peças são chamadas de HD. São chamadas de HD. E essas HDs é onde eu guardo as informações. Para esse programa aqui, ó, Windows. Para esse Windows aqui, ó. No Windows, ele é instalado. Ele é instalado. Sendo instalado, ele precisa ser instalado, guardado dentro de uma peça chamada HD do computador. Então, todos os programas que você grava na sua máquina, ela fica armazenada dentro desse HD. Tá? Aqui eu tenho 2. Ó. 2 HD. Certo? Aqui eu tenho a fonte, que recebe energia. Ó. Eu tenho o cooler, ventilador aqui, ó. Eu tenho um dissipador processador. O processador fica aqui, ó, debaixo do dissipador aqui. Aqui, ó, tem a memória RAM. Essa aqui é a memória RAM. Memória RAM. Tá? Que a gente já falou dela, o papel dela. Né? Então, o papel de fazer aparecer a imagem na tela, né? Tudo que eu abro, né? A velocidade que eu abro determinadas coisas, ela tem esse papel, né? Então, a gente tem aqui também a placa-mãe, né? Ó. A placa-mãe, aqui, ó. Placa-mãe. Enche o drive de DVD. Só que aqui, ó, onde eu quero chegar? Vocês estão vendo lá que eu não tenho nada que consiga se comunicar com a máquina. Aí que entra os periféricos que eu estou falando, que faz o mesmo papel, só que via hardware, né?
o ser humano ele precisa dos periféricos. Por quê? Por que precisa? Sem o periférico, ou tem um nome de periférico, ou dispositivo de entrada e saída, eu não consigo se comunicar com o equipamento. Entendeu? Por exemplo, eu preciso disso aqui, ó, teclado. Eu preciso disso aqui, ó, mouse. O mouse. Isso é periférico. Ele faz também essa ponte. Então, eu tenho o Windows, que é um programa que eu não consigo tocar, é um software que faz essa ponte, e eu tenho também as peças que faz também essa ponte, que é o teclado, mouse, impressora, monitor, né? Para vocês me verem aí, vocês têm, eu preciso de um periférico. Tem uma câmera aqui ligada que faz com que vocês me vejam. E vejam a lousa, e vejam o painel, entendeu? Então, o periférico, ele é indispensável para a utilização, entendeu? Então, você tem que sempre lembrar dessas duas palavras, que são importantes para a informática. A hardware e a software. Certo? A hardware e a software. Aqui, ó, são peças. Tudo que eu posso tocar. Aqui, ó, são programas. Tudo que eu não posso tocar. Deu para entender? Então, aqui, ó, é um exemplo do hardware, né? Ó. O hardware é teclado, mouse, monitor, câmera, né? Microfone, caixa acústica. Vocês falam, preciso de uma caixa. Essa caixinha aqui. Né? Então, isso são peças que faz a comunicação entre usuário e equipamento. Tá? E software? O que é software? Software são programas. Eu não consigo tocar igual esse aqui, ó. Eu não consigo tocar. Isso aqui é hardware. Hardware eu toco. Software eu não toco. Tá? Então, software são programas. O WhatsApp mesmo. O WhatsApp é um programa. O WhatsApp ele é um programa. Só que ele é do tipo aplicativo. Aplicativo são programas que são criados com um objetivo. Deu para entender? Com um objetivo. Tá? Qual que é o objetivo do WhatsApp? Ele não tem um objetivo claro. O aplicativo é assim, ele tem um objetivo claro. Pode criar um aplicativo para uma infinidade de coisas, né? Então, o WhatsApp, ele é um software, ele é um programa de computador, ele é um software, o WhatsApp, do tipo aplicativo, porque ele faz uma coisa, né? Ele faz... O que o WhatsApp faz? Ele não faz aí essa comunicação, esse envio de mensagens e tal. Então, é o WhatsApp. Agora, dentro da importância, o Windows ele também é um software. Só que o Windows ele é um software
do tipo sistema operacional. Tá? Ele é um software do tipo sistema operacional, que ele é um dos softwares mais importantes. Por exemplo, para o WhatsApp funcionar, ele não funciona sozinho. Ele depende de um sistema operacional. Entendeu? Então, para o WhatsApp funcionar em um equipamento, primeiro tem que existir o sistema operacional. Entendeu? Então, o sistema operacional, os sistemas operacionais são mais importantes que os aplicativos dentro do funcionamento de qualquer equipamento. Por quê? Porque quando eu ligo a máquina, quem começa a trabalhar em primeiro lugar é o sistema operacional. Se o sistema operacional não vier fazendo toda a administração que o sistema operacional faz, que sistema operacional é isso, ele controla, ele verifica. Por exemplo, quando você liga o celular, quem começa a gerenciar, juntamente com as peças, é claro, que o software ele não trabalha sozinho, hardware e software, hardware e software caminham juntos. Não existe um funcionamento eficaz sem essas duas coisas, peças e programas, tá? Todo equipamento, seja ele celular, seja ele computador, é necessário que exista as duas coisas, software e hardware. E quando eu ligo um celular, o sistema operacional chamado Android, é ele que vai verificar tudo e vai aparecer a primeira tela, a primeira janela do Android. Qual que é a primeira janela do Android, por exemplo? Né? Quando eu liguei ele sempre vai parar nessa tela aqui, ó, onde tem os ícones, né? Ó, essa aí é a primeira tela do Android. Ele fica parado aqui, ó, até eu fazer alguma coisa, não fica? Fica paradinho aí, ó, até eu definir o que eu desejo fazer. Né? Então, é a mesma coisa em qualquer sistema operacional. Ele vai parar numa primeira janela lá, que é parecido com essa aqui, ó. Ela fica aqui, ó, até eu abrir. Só que essa tela aqui, essa primeira tela, é a tela do sistema operacional. Sem o sistema operacional, você não consegue fazer absolutamente nada. Por isso que, em relação ao software, o primeiro software que normalmente você precisa aprender, e aprender muito bem, é o sistema operacional. Tá? Do celular Android, do computador, o Windows. Então, aqui, ó, eu poderia falar que o Windows é sistema operacional, né? O Android também é sistema operacional, o Linux também é, certo? Os celulares da Apple lá tem o sistema operacional da Apple também, certo? Então, cada equipamento precisa que exista um sistema operacional. Então, ao ligar o equipamento, seja ele qual for, quem começa a trabalhar juntamente com as peças é o sistema operacional. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Emily, alguma pergunta? Não? Laura, alguma pergunta, Laura? Não. Márcia, alguma pergunta? Não, professor. Certo. Então, agora eu vou
mostrar para vocês lá a tela mesmo, tá? Lá dentro do sistema. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Então, eu vou partilhar a tela para vocês verem a primeira tela do Windows, como que é. Partilhar aqui, ó. Vocês vão ver minha tela agora aí. Ó. Essa tela aqui, ó, é a primeira tela do Windows. Quando eu ligo a máquina é um computador que eu estou usando aqui, né? E ele vai parar aqui, ó. Ele vai ficar aqui, parar, que nem o celular, né? O celular não é assim? Para aquela tela cheia de ícones, né? Então, a gente vai aprender essa primeira tela aqui, ó. Tá vendo esse monte de coisinhas aqui, ó? O celular também tem. Os smartphones também tem. Vocês sabem o nome essa série de itens aqui, ó? Alguém sabe o nome aí? Sabe, Emily, o nome? Não. Sabe, Laura, o nome? Esses monte de itens aqui, ó. Essa aqui é a... Não? Márcia, sabe o nome? Esse monte de... Tá dando para ver a tela aí, né? Sabe, Márcia, o nome? Desse monte de itens aqui parado aqui, ó. Ele tem um nome. Tá? E eu vou falar o nome dele. Então, só que essa tela aqui inteira, ela é a primeira janela, né, do Windows. Entendeu? A primeira janela do Windows. Toda vez que você liga a máquina, para aqui, ó. Para nessa janela aqui. Entenderam? Então, todo o programa vai ter uma primeira janela. E você tem que aprender a mexer com essa primeira janela. Entenderam? Então, esse monte de item aqui, ó, que eu consigo até mover eles, ó, só clicar neles e arrastar, ó. Até com o celular dá para fazer isso também, tá? Você para o dedo sobre ele, que eu tenho um mouse aqui, né? A gente vai aprender a mexer com ele, eu vou explicar sobre ele. Preparatório é para isso, né? Para passar as coisas primordiais aí, mais importantes. São fáceis, porém importantes. Para você iniciar. Lá no curso, você vai se aprofundar. Ó. Então, esse monte de item aí, ó, só não posso soltar um em cima do outro, tá? São chamados de ícones. Os ícones, tá vendo? Não consigo mover, ó. São os ícones. Tá? O que é um ícone? Ele é uma representação de uma janela. Certo, gente? Então, professor, o que é uma representação de uma janela? Uma representação de uma janela, gente, esse ícone, ele representa uma janela. O que é a janela? Se eu parar o mouse aqui, ó, o mouse é como se fosse sua mão aqui dentro, né? Esse ponteiro, eu vou parar a ponta do ponteiro em cima do que eu quero. Que nem o celular, não é assim? Você não vai com o dedo lá em cima, que é a mesma coisa, só que ele é indicado por essa seta aí. Então, vou parar com o mouse ele tem dois botões, o botão esquerdo e o direito. O esquerdo é o que você mais usa. Então, eu vou usar um recurso do mouse. Então, e esses itens aqui, ó, são chamados ícones, e eu vou usar o mouse para eu abrir. Para abrir, ó, o que eu vou fazer? Eu vou parar o mouse. Ah, professor, é sempre falado coisas básicas mesmo no preparatório, mas que são importantes. Quando você vir para o curso, é interessante que todo mundo saiba a data. Acho que eu já passei a data para todo mundo aí, né?
Alguém não sabe, por acaso, a data? Sabe, ô Márcia? O dia que começa o curso? Sei. Laura, sabe É 17/11, né? 17/11. A Sim. Márcia. A Laura sabe também. Emily sabe? Sei, dia 17. As 3 é do dia 17, né? Uhum. Isso. É bom, é bom. Isso. É bom que você é da mesma turma, né? Então, deu para entender aqui, gente? Olha lá. São ícones. Então, essa representação gráfica de uma janela, eu vou poder abrir. Vamos abrir essa lixeira aqui, ó. Se eu parar o mouse em cima dele e clicar. O que é abrir? Parar o mouse sobre a lixeira e clicar 2 vezes rapidamente. Então, vamos fazer isso? Olha lá, parei sobre ela. Aí eu clico 2 vezes, ó. Vou clicar. Olha lá. Abriu. Tá vendo? Então, abrir é isso. Certo? E aparecer uma janela. Olha a lixeira aí. Tudo que você abre, vai aparecer uma janela. Oxi. O que aconteceu, Jesus? Cadê o professor? Tá aparecendo para vocês? Para mim não tá. Não. Não, para mim também não. Algum problema lá, então? Pois é. Ele mandou para mim que ele passa a aula gravada depois. Tá bom, então. Tchau, gente. Tchau. Tchau, Bom bom dia dia para para vocês. vocês. Tchau. Bom dia.